profs, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você vai produzir uma aula temática sobre o sangue e seus componentes. E eu vou te explicar tudinho depois da vinheta. Então, bora lá! E para vocês entenderem o porquê das estratégias que eu usei para essa aula, eu vou explicar para vocês o contexto que eu estava. Bom, eu fui convidada por uma escola montessoriana aqui na minha cidade em desenvolver algumas aulas temáticas de ciências para os alunos. E é interessante, gente, que no método montessoriano, eles não estão no mesmo nível escolar. Então, a gente tem uma mescla ali de alunos de 4, 5, 6, 7 anos na mesma sala de aula. Então, é muito legal ter essa experiência como professora, assim, foi muito bacana. Então, o que acontece? No método montessoriano, diferente aí do que a gente tem no convencional, no tradicional, a gente não tem aquelas carteiras, né? A gente não tem uma lousa, não tem um slide, tudo é muito aberto ali para a autonomia do aluno. E eu trouxe também até um resuminho para vocês em relação ao que consiste esse método montessoriano, que nada mais é do que a promoção da autonomia e da liberdade individual, sempre respeitando os limites do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças. Então, como eu não ia ter ali os materiais que eu estava acostumada, né, algum slide para mostrar uma imagem, então eu tive que produzir alguns recursos ali especiais para aquela aula. Então é interessante que você pode ver aqui nesse momento que você não precisa depender de um slide para dar uma aula. E essa aula foi muito significativa, porque eu pude estar em contato com as crianças e elas, gente, respondiam assim de uma forma muito bacana. Eu fiquei muito impressionada ali com o desenvolvimento ali de conhecimento que as crianças tinham, tá? Então, eu vou trazer para vocês o passo a passo de como foi produzir essa aula para que vocês se inspirem em uma aula, seja você professora de Fundamental 1 ou Fundamental 2 também, tá? Então, bora lá que eu vou explicar todas as etapas para vocês. Bom, então vamos lá produzir a nossa aula temática. A primeira coisa que eu dou a dica para vocês é a seguinte, pelo menos faz muito sentido para minha prática escolar. Toda vez que eu vou dar uma aula ou preparar uma aula, eu divido ela em partes. E eu já chego lá para os alunos me apresentando, né? No caso ali, eu era naquele momento nova para eles. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís. E hoje a nossa aula vai ser dividida em 3 partes. O que isso é legal? Que o aluno vai acompanhando o desenrolar, o desenvolvimento da aula, né? Não sei quando você era pequenininho aí, eu tinha muita ansiedade para saber o que o professor ia fazer. Então, eu sempre perguntava, professor, tá acabando, a gente vai fazer mais alguma coisa? Então, quando a gente dá, né, essa informação pro aluno, é legal que ele acompanhe. Olha, a gente tá na parte 1, estamos na parte 2 ali no meio e vamos pro final. Então, isso é muito bacana. Então, essa dica é de ouro, gente. Você divida a sua aula por partes e também a sua preparação aí na sala de aula. Bom, a primeira coisa que eu tinha que falar com eles é perguntar, né, o que eles sabiam sobre o sangue, o que ele era formado, será que ele era só líquido, né, o que eles imaginavam que tinham ali no sangue. Lembre-se, gente, toda vez que a gente inicia uma aula, o conhecimento prévio do aluno, ele é importantíssimo, ele é assim, o pontapé inicial da sua aula. E aí eles foram comentando comigo, e aí eu preparei esses cards que vocês estão vendo aqui do lado, para explicar para eles, né, e ilustrar quais eram os componentes do sangue. Percebam o seguinte, aqui tinha um ossinho, esse ossinho foi de uma atividade de Halloween que eu tinha, você encontra na Shopee, facinho, facinho, porque se você for do Fundamental 1, não é interessante, assim, você levar um esqueleto ali de verdade, né, às vezes eles se assustam, eles são pequenininhos, mas se você for estar no Fundamental 2, né, for dessa aula no Fundamental 2, isso é, tipo, ok. Mas então, como eles ali eram pequenos, eu trouxe esse ossinho de brincadeira para mostrar para eles que a gente estava falando também que o sangue é produzido em alguns ossos, então eu já fazia essa relação, né? O que será que o osso está fazendo ali? Então eu já linkava isso com ele. Beleza, então ali eu apresentava para eles, né? Falava, olha, nosso sangue é composto, né, por glóbulo vermelho. Falava também do nome hemácia, porque eu acho muito importante a gente já introduzir esses nomes, que futuramente eles vão aprender. É interessante porque, pensa comigo, eles só ficam aprendendo glóbulo vermelho, vermelho. Aí chega lá no sexto ano, hemácia. Que nome diferente, então eu gosto já introduzir. Então você, professora de ciências aí, do Fundamental 1, né, do 2, que eu já sei que você usa esse vocabulário, é muito legal você trazer esse outro vocabulário, né, que uma coisa também pode ser chamada de outro nome, mas que significa a mesma coisa. Então eu fui apresentando, e aí o grande tchan, assim, dessa primeira parte
foi essas bolinhas de gel que eu trouxe para eles para mostrar, né? Então, que nós temos ali os glóbulos vermelhos, que dão a cor do sangue. Acabei não comentando da hemoglobina, né? Porque eles estavam muito pequenininhos, muitos nomes ali, novos para eles. E aí eu fui colocando isso dentro desse potinho. Então, era um pote, né, que a gente encontra ali no 99, retangular. E aí fui adicionando, né? Enquanto eu fui explicando, eu falei, olha, o nosso sangue é um vaso sanguíneo. Aliás, o sangue está no vaso sanguíneo, que aqui está representado por essa caixinha. Então ali tem glóbulo vermelho, e aí coloquei o glóbulo branco, que foi bolinha de ping-pong, né? E aí o que eu fiz? Para elucidar as plaquetas, eu cortei EVA preto e coloquei ali em cima. E aí adicionei um pouquinho de água para representar o plasma. Aí você também pode colocar um pouquinho de corante para, né, dar aquela coloração meio amarelada que o plasma tem. Então, isso que eu fiz, eu apresentei, coloquei os alunos todos em uma roda e fui apresentando para eles ali no meio. Então, ali naquele momento tinha 15 crianças. Pode ser que quando você for fazer essa aula não tenha 15 crianças, mas você pode ir explicando para eles. Coloque todos numa roda, fique ali no meio. Faça com que a aula seja diferente daquela tradicional, com todo mundo um atrás do outro. Isso vai fazer, né, com que sua aula seja diferente. Então eles já, opa, essa aula não é uma aula comum. Então já desperta a curiosidade e é nesse ponto que a gente precisa ali atuar. Uma vez que você desperta a curiosidade, o aluno fica muito mais apto para receber ali o conteúdo que você tem para trazer. Olha, mas eu acho que o grande diferencial dessa aula foi esse jogo das plaquetas que eu inventei. Gente, se você me perguntar de onde saiu a inspiração, eu também não sei dizer. Por quê? Pensa comigo, explicar sobre a função do plasma para crianças é difícil, né? Esse nome coagulação sanguínea. Então, como que eu explicar isso para eles? Primeiro que eu já associo com a casquinha, que eu falo assim, ó, quem tira a casquinha aqui? Aí todo mundo levanta a mão, né? Eu falo assim, olha, suas plaquetas devem estar bem chateadas com você, porque ela tem um trabalhão para formar essa casquinha, para ajudar a formar essa casquinha, e você tá aí tirando. Então eu já começo com essa brincadeira, né, com o tema da casquinha. Mas como que eu explicar para eles essa função ali da coagulação sanguínea, né, desenvolvida pelas plaquetas? E aí que veio essa ideia, gente, jogo. Eu inventei um jogo com bolinhas. Por quê? Criança gosta de brincar, jogar. Então, quando ela faz algo, ela toca em algo, isso fica muito significativo para ela. E eu tenho certeza que as crianças que eu dei essa aula nunca mais vão esquecer das funções das plaquetas. Então, o que eu fiz, gente? Olha a ideia. Eu peguei bolinhas, eu queria muito que essas bolinhas fossem todas vermelhas, mas eu tinha o quê? Umas 10 bolinhas de cores diferentes, até aqui do meu lado, então eu peguei algumas 3, porque eu não ia conseguir pegar tudo. E o que eu fiz? No chão, eu demarquei. Então, ó, tô trazendo pra vocês. É como se eu colocasse uma fita crepe aqui e uma outra fita crepe com esse meio aqui, esse furo. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, soltei as bolinhas e aí os alunos estavam atrás de mim. Então, pensa comigo, ó, os alunos atrás de mim, aqui tá uma fita, né? Aqui tá outra fita com buraco e aí eu jogava essas bolinhas. E aí eu falava o seguinte, que eles eram hemácias e que eles não podiam deixar com que os glóbulos vermelhos saíssem para fora aí, né, dessa ferida que teve aí, esse furo nesse vaso sanguíneo. Então, o que acontece, gente? As crianças ficaram o quê? Doidas, alopradas, foi muito divertido. E aí eu chamei de 2 em 2. Então, a ideia é o quê? Gente, na prática, eles vão entender o quê? Que as plaquetas, elas não deixam o glóbulo vermelho sair do vaso sanguíneo. E você pode fazer isso com outras estratégias, sem ser de bolinha, você pode pensar em outras formas, mas só da ideia do jogo, dessa brincadeira dos alunos serem as plaquetas e não deixar os glóbulos vermelhos saírem, gente, é na prática que o aluno nunca mais vai esquecer a função das plaquetas, gente. Então, assim, esse jogo foi muito legal, e aí foi o quê? 10, 15 minutinhos da aula e foi muito divertido. Porque lembra, quando a gente está trabalhando com criança, seja Fundamental 1, Fundamental 2, quando ele age, ele pega, ele lembra e é significativo para ele. Então, todas as minhas aulas, todas as dicas que eu dou, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, vai ser em relação a isso, dessa parte do significativo para o aluno, né? Então, esse jogo de plaqueta foi muito legal, então eu indico bastante, quando você for falar sobre sangue e seus componentes, adaptar essa minha ideia aqui para você executar aí na sua sala de aula. Indo então para a nossa terceira parte da aula, aqui nesse momento eu quis trazer uma parte prática para eles de construção de um modelo de um vaso sanguíneo utilizando o quê? Uma garrafinha
PET de água, tá? Então a ideia aqui é a gente simular um vaso sanguíneo, beleza? Então uma garrafinha PET de água, né? Pequenininha, tá, gente? Não faz grandona não, porque vai dar mais trabalho, vai ter que usar mais ali produtos. Você pega uma garrafinha de água e aí é legal que você não precisa fazer com que cada um faça o seu, tá? Pode ser que você possa fazer em dupla, em trio e assim por diante, depois você expor na escola ou você fazer com que os alunos levem para casa para eles explicarem para os pais deles. Eu adoro, eu sempre pergunto, ó, você conversou com seu pai sobre a aula de ontem? O que ele achou? Né? Trouxe alguma curiosidade? Porque é muito legal trazer esse conteúdo vivenciado na sala de aula e ser levado para casa, né? Acho que isso é muito importante, essa relação entre escola e casa. Bom, mas o que você vai precisar para desenvolver essa aula? Aqui eu vou explicar para vocês os meus erros e acertos que eu faria de diferente, tá? Então aqui eu peguei a garrafinha de água já com a água e coloquei um pouquinho de gel para trazer essa parte mais aquosa ali do sangue. Então o que eu fiz? Nesse primeiro momento, pinguei um pouquinho de corante amarelo para dar aquela coloração do plasma. E depois eu usei um pouquinho de corante vermelho para dar a coloração vermelha, né? Que quando a gente coloca o glóbulo vermelho, ele dá a coloração que a gente conhece, né? Então, para simular a hemácia, eu utilizei o que, pessoal? Aquelas bolinhas de gel, né? Que eu comentei com vocês, que eu mostrei lá anteriormente, né? Que eu fiz aquela prática ali da tigelinha. Eu acabei usando aqui, então eu deixei de molho um pouquinho antes da aula. Não faça isso durante, porque ela não vai inflar. E aí eu falei, olha, cada aluno vai pegar 10 a 15 glóbulos vermelhos e colocar ali na sua garrafinha PET. Beleza, então já representamos nosso glóbulo vermelho. E aqui ao lado eu trouxe o glóbulo branco. Que o glóbulo branco, gente, foi representado por um amendoim. Esse amendoim com casquinha de açúcar, ele é perfeito, porque ele parece muito um glóbulo branco, né? Só que, ao entrar em contato com esse álcool que eu coloquei, gente, deu ruim. Ele desmanchou todo, tá? Então, a dica que eu dou é, você, ao invés de usar esse amendoim, que vai, né, desfazer ali com álcool, você coloca feijão branco. Nesse momento ali não deu, eu queria ter feito com feijão branco, mas não deu tempo de comprar esse feijão branco. Então, se você usa o feijão branco, vai ficar melhor ainda, tá? Essa representação aí do glóbulo branco, porque não vai se desfazer. Mas, se você quiser levar o amendoim para mostrar que é bem parecido, fica legal também, mas não indico porque se desfaz. E ao invés de você usar água e álcool junto para dar essa, né, consistência aquosa, você pode usar gel. Mas eu acho tão caro usar gel, né, gente? A água é mais barato aí do que gel para essa representação. Então, por isso que eu indico aí você fazer essa mistura aí um pouquinho, beleza? E aí, para representar as plaquetas, eu usei o granulado, tá? E ficou muito legal mesmo, gente. Então, os alunos puderam ali chacoalhar, a gente fez todo o processo e aí eles puderam, né, de forma concreta, ver quais eram os componentes do sangue. E foi uma aula muito bacana e eles levaram para casa. E depois eu tive um retorno muito legal que eles explicaram para os pais, né? Foram com as garrafinhas todos animados. Porque dessa forma a gente trouxe uma coisa abstrata, né, para eles, que o sangue é só líquido, para uma coisa real, que, né, ele é formado ali por componentes sólidos. Então, assim, essa é uma estratégia muito legal de você utilizar com seus alunos. Como eu comentei, né, ou você faz em dupla ou em trio, ou você faz com a sala como um todo, né, vai você no centro e aí acaba utilizando menos recurso, né, mas os alunos aí têm a possibilidade de ver, de enxergar como é que é formado o sangue, que ele é formado por partes sólidas também. E ó, detalhe importante, se você fizer essa prática, vai lá no Instagram contar pra mim depois, eu amo saber o resultado de vocês, me marquem ou coloquem aqui nos comentários que eu gosto bastante. Ah, e lembrando, se você tá curtindo essa aula e eu tô te ajudando aí em algumas inspirações, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar os sininhos para você não perder nada, nenhuma das aulas, atividades que eu mostro por aqui, beleza? E para finalizar essa aula, eu dei uma tarefinha para os alunos. Então, eu trouxe aí uma imagem, né, do vaso sanguíneo, dos componentes do sangue, para eles pintarem, porque vai que eles chegam lá com a garrafinha e esquece o que cada componente faz, a sua função. Pois é, eles têm uma colinha ali, né, para eles fixarem o que a gente estudou em sala. E atrás, né, no finalzinho da aula, eu comentei que nós temos tipos diferentes de sangue. E foi muito interessante, gente, porque quando eu falei para eles que nós temos 4 tipos de sangue, e aí eles falaram, nossa, mas eu não sei o meu. E aí depois eu tive retorno, né, das professoras, que eles chegaram em casa perguntando para os pais qual é o tipo sanguíneo deles, né? Então foi muito interessante que aguçou a curiosidade, mas eu não sei qual que é o meu, né? Qual que será? Então eles levaram para casa, né, essa questão aí de qual tipo sanguíneo. Então é legal, principalmente alunos, né, que estão no Fundamental 1, às vezes a gente não consegue aprofundar
toda essa parte, né, tipagem sanguínea que a gente tem ali, o aprofundamento fundamental 2. Então aqui eu quis trazer a importância da doação de sangue em 5 minutinhos, tá, gente? No final da aula. E qual é o tipo sanguíneo? Então aqui nessa atividade eles tinham que pintar, né, se ele era tipo A, B, O ou AB, e circular se era O negativo, se é negativo ou positivo. E aí eles tinham que saber também procurar qual que é o tipo sanguíneo do pai e da mãe. Né? Ali no Fundamental 2 a gente pode fazer todo um estudo aprofundado, mas Fundamental 1, só eles conhecendo o tipo sanguíneo deles é muito importante. E para finalizar a atividade, eu também pedi uma pesquisa sobre a importância da doação de sangue. Né? Então é legal eles saberem por que é importante doar sangue, porque futuramente ali eles com certeza poderão ser doadores. Bom, profs, dessa forma aí eu finalizei a minha aula com os alunos. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência aqui de compartilhar com vocês como que foi a produção dessa aula. Então ela durou em média uns 50 minutos, foi muito legal, assim, tive um resultado muito bacana e um retorno bem legal, tanto dos alunos quanto da família. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você curtiu esse tipo de vídeo, quer que eu traga mais, comenta aqui, que aí a gente vai conversando, né? E coloque aí mais temas que vocês queriam que eu trouxesse aqui no canal, tá bom? Então, um beijo, não se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!